Hoje nós vamos falar sobre o tema Ajuda a minha incredulidade. Isto mesmo, ajuda a minha incredulidade. E este texto está no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, dos versículos 14 ao versículo 29. Façamos então esta leitura do 23º dia e a nossa 25ª mensagem da 44ª Santa Convocação. Preciso de um milagre. E quando ele se aproximou dos discípulos, viu grande multidão ao redor deles e alguns discípulos, escribas, que discutiam com eles. E logo toda a multidão, vendo, espantaram-se e correndo a ele, saudaram-lhe. E ele perguntou aos escribas: o que é que discutis com eles? E respondendo um da multidão, disse: Mestre, trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo, o qual em qualquer lugar que o apanha, quer despedaçá-lo. E ele espuma, range os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não o puderam. E respondendo ele, disse-lhes: ó geração infiel, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E o trouxeram. E quando viu-o, logo o espírito o agitou com violência, e caindo, o endemoniado na terra contorcia-se, espumando. Perguntou a seu pai: quanto tempo faz que acontece isto com ele? E ele disse-lhe: desde menino. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer algo, nos ajude, tenha misericórdia de nós. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, ao que crê, tudo é possível. E logo o pai do moço disse, clamando e com lágrimas: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Ó Pai bendito, palavra de poder, palavra de cura, de salvação e de libertação e de aprendizado. Eu quero te louvar no nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, Jesus anteriormente havia subido ao monte com 3 discípulos, a saber, Pedro, Tiago e João. E deixou os outros 9 discípulos ao pé do monte. E lá, com estes 3 outros discípulos, aconteceu a transfiguração que falaremos amanhã. E Jesus transfigurou-se e apareceram com Cristo, Moisés e Elias.
E é impressionante que a palavra de Deus é: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E aí os 3 discípulos que estavam ali queriam fazer uma tenda para cada um. E foi impedido pelo próprio Senhor, por não compreenderem o sentido da transfiguração. E por não entenderem quem é que está em evidência e com propósitos diferenciados do que tiveram Moisés e Elias. E aí a gente vai ver lá no Apocalipse as 2 testemunhas. Eles estão reservados para. Não vamos entrar nisso hoje. Mas o fato é de que, enquanto os discípulos, os outros 9 discípulos, estão embaixo, não presenciando a transfiguração, a multidão vai se achegando. E junto com a multidão, um escriba, que é doutor da lei, que é mestre em Israel, apresenta o seu filho, ou o problema do seu filho, para que os 9 discípulos de Jesus Cristo trouxessem a libertação do seu filho. E no tempo em que Cristo fica com Pedro, Tiago e João, eles não conseguiram. E por não terem conseguido, gerou manifestações, porque outros escribas estavam junto com aquele escriba, que era pai daquele, hoje, moço possesso. E ontem nós falamos acerca também de possessão. E essas coisas são mais comuns do que os irmãos imaginam. E é impressionante que o testemunho do pai fala por quanto tempo aquele que é moço é possuído pelo diabo, porque ele não tem piedade, ele não escolhe cor, ele não escolhe gênero e ele não escolhe idade. Ele rouba, ele mata e ele destrói, do menor até o maior, do mais novo até o mais velho. E é impressionante que o relato deste pai fala das crises que são pontuais, do qual o filho é acometido em a sua possessão, que ele, ora é jogado no fogo, ora é jogado na água. E há alguns fatores aqui na descrição deste pai que é escriba. E aí, ele relata para Jesus. Quando ele o apanha, ele quer despedaçá-lo. E aí, o sintoma é, ele espuma, ele range os dentes e vai se secando. Além de não ouvir, quem não ouve não fala. Ele é impedido pelo diabo. E aqui eu entendo, sem prejudicar o texto e nem criando pretexto, é de que
é necessário para expulsar um demônio poder vindo de Deus para romper barreiras. E para expulsar é necessário comando. Mas a porta está fechada. Como pode expulsar o inimigo que está no interior da pessoa, blindado pela surdez? Não chega som. Precisa de mais vigor, com poder, para romper aquilo que é a barreira do som, onde o inimigo atua blindado. Ele entrou, possuiu e criou um sistema para proteger-se. Então, não é todo espírito demoníaco que você diz sai dele em nome de Jesus que há obediência. Por quê? Porque não tem audição e dentro da criança está alguém que está destruindo a criança de dentro para fora. E você pode ver o estado deste rapaz. Jesus transfigurou-se gloriosamente, que o relato de Marcos, da vestimenta de Jesus Cristo, é expressado ser uma roupa tão branca que lavandeiro nenhum na terra conseguia trazer, fazer. E a desfiguração daquele que é a imagem e semelhança de Deus. Imagine alguém com o tecido epitelial queimado. O aspecto daquele moço. Quem já viu queimados e como fica a pele, como fica o aspecto? Ora joga no fogo, fogo queima. Imagine as cartilagens, as orelhas, as narinas, não tem sobrancelhas, não tem cabelo, e todo deformado. E ele não consegue o seu intento de tirar aquela vida. O pai é um escriba. E quem é o escriba? Quando se origina o escriba judeu? Porque no Egito era uma antiga casta de pessoas que escreviam, e ali é os hierógrafos, a escrita egípcia, tudo aquilo que é governamental, que é histórico, que é tributário. Os escribas, eles agiam. Mas em Israel, quando isto começa? Quando cessam os profetas. E o primeiro escriba que se faz menção lá na Bíblia, pós-exílico, é Esdras. Esdras é um doutor da lei, e ele lê a lei. E as pessoas se arrependem. Então, os escribas judeus, eles são doutores, são mestres em Israel. E eles eram quem registravam e copiavam
documentos, registros históricos, informações comerciais e principalmente as escrituras. E as interpretavam. Então eles ensinavam. E aquele pai, aquela família, também tinha um único filho. E o ministério escribático deste homem era afetado. Imagine um filho de alguém que conhece a lei e conhece a Torá, que vive disto, que ensina a nação, ter dentro da sua casa alguém que rouba-lhe a atenção o tempo inteiro. E como cuidar destas outras questões se tem um filho em perigo? Todas as atenções são voltadas para o filho. Não vamos entrar em pormenores para não prejudicarmos o texto e nenhum contexto para criar um pretexto. O fato é de que os 9 discípulos não conseguiram. Jesus descendo, depois de sua transfiguração, com os outros 3, percebem um converseiro, um embate entre os escribas e os 9 discípulos que ali ficaram. E este embate tem um motivo. Qual era o motivo? Aquele moço que era possuído pelo diabo e que o diabo tentava destruí-lo. Mas não destruir só a criança. Quando o diabo entra em uma casa, ele destrói uma família. Quando o diabo possui alguém em uma casa, ele faz com que todos os alicerces se desmoronem. Por quê? As realizações malignas na criança têm o objetivo de atingir os mais velhos, de atingir a família. Quando nós falamos em possessão demoníaca, quando nós falamos em enfermidade, ela ultrapassa as raias do indivíduo. Não é um que é jogado no fogo. É uma família sendo queimada, é uma família sendo afogada, é uma família espumando, é uma família rangendo os dentes, dia após dia, por anos, sem solução. Mas há uma solução. A fama de Jesus percorria aldeias e cidades. E as pessoas vão em direção a Jesus. Jesus não tem onde se abrigar sem que seja descoberto, porque onde Jesus está, multidões se aglomeram, porque são pessoas que necessitam de uma intervenção divina. E o diálogo com Jesus, ele é muito simples. Jesus voltou de uma transfiguração. Isso aqui eu fico imaginando o brilho no rosto de Jesus. Aqui dá para nós ligarmos isso
quando Moisés desce do monte depois de 40 dias na presença de Deus, e que o brilho do rosto de Moisés cegava aqueles que contemplavam. Então, Moisés teve que colocar um véu no rosto. A reação da multidão é de espanto. Não é aquele Jesus que eles já conheciam. Era um Jesus com intenso esplendor que vai descendo do Monte da Transfiguração. E mesmo espantados e correndo a ele, saudaram-lhe, deram-lhe uma saudação calorosa, de grande admiração, de grande expectação e alívio. É o mesmo que dizer: nosso problema acabou. Jesus chegou. Quando Jesus chega, tudo se transforma. E ele perguntou, não à multidão, aos escribas, peritos da lei de Moisés: o que é que discutis? E respondendo um da multidão, um escriba, disse: mestre, trouxe a ti o meu filho. Oh, irmãos, eu gosto muito quando eu apresento crianças à igreja. Os pais trazem, não ao pastor. Os pais trazem não à igreja. Os pais trazem, por gratidão, aquilo que receberam. Porque é um presente de Deus. E em gratidão a Deus, trazem para serem cuidados, protegidos, sustentados, amparados por Deus. Então, é com essa intenção que apresentamos as crianças ao Senhor. E esse pai traz o filho para apresentá-lo a Jesus, que está no Monte da Transfiguração. E estão os seus discípulos. E amados de Jesus Cristo, existem coisas que não é na força do homem. Existem coisas que não é na força da carne. Existem coisas que não é na força do intelecto. É na força do Espírito. Que se consegue no exercício diário de oração, meditação e jejum. E aí nós vemos que Jesus mesmo responde que eles não precisavam jejuar porque ele estava com eles ainda. Mas eles precisavam orar. Porque Jesus Cristo sempre sobe ao monte para orar. E sempre encontra os seus discípulos dormindo. E as questões espirituais, principalmente no exercício da libertação de pessoas do maligno, precisa ter intensidade de oração. Não aquela oração egoísta, do para mim, do para os meus, para minha casa. Mas uma oração mais expansiva, mais externalizada, com mais amor, com mais misericórdia, com mais compaixão. E faltava para os discípulos isso.
E em decorrência disto, ainda aquele moço permanecia surdo, mudo e possesso. E aquele pai ainda continuava na expectativa de ter o milagre de Deus para que a vida pudesse seguir seu curso com normalidade. Porque daquele jeito, quando o diabo apanhava e queria despedaçá-lo, e ele espumava, rangia os dentes e ia se secando, Jesus Cristo disse: ó geração infiel, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Estas questões precisam ser resolvidas, mas precisa de que vocês de fato creiam. É necessário, preciso é que vocês se consagrem. Porque essas questões são contínuas. O diabo vem se não roubar, matar e destruir. Mas, pelo poder do meu espírito, essas coisas podem ser mudadas. Pessoas podem ser libertas, transformadas, curadas. E é com vocês. O meu tempo aqui é curto. A minha missão está por se completar. Mas vocês precisam crer. E aí, os dentre a multidão trouxeram o moço à presença de Jesus. Mas é impressionante o poder de Jesus, o brilho de Jesus, a santidade de Jesus. O moço nem chegou próximo a Jesus e já caiu espumando, rangendo os dentes e se contorcendo. Eu fico imaginando que o espanto da multidão é muito maior do que o espanto quando viram o rosto reluzente de Jesus Cristo. Agora está ali o bem e o mal. Está aquele que liberta, aquele que possui e o possuído. E o Pai. E eu quero dizer para vocês que são pais, para que vocês creiam. Porque Deus, na pessoa do Deus Salvador, Jesus Cristo, diz que se você tiver fé, que se você crer, tudo pode acontecer para mudar a sua história. Tudo pode acontecer para mudar a sua vida e a vida do outro. Jesus vai dizer aqui que ele, ao chegar próximo a Jesus, agita com violência e, caindo o endemoniado na terra, contorcia-se espumando e perguntou a seu pai: quanto tempo faz que acontece isso com ele? E ele lhe disse, desde menino. Se esse pai tivesse fé, se esse pai tivesse dentro dele Jesus Cristo, se esse pai fosse templo do Espírito Santo, se ele cresce mesmo de todo o coração, aquela criança não era trazida, aquele moço não era trazido à frente de Jesus Cristo, porque o problema já tinha resolvido. É um problema que você pode resolver na sua casa entre você e Deus. Sabe por quê? Porque você é o sacerdote da casa.
Não adianta você conhecer a Bíblia. Aquele escriba conhecia a Torá. Não adianta você escrever, transliterar a palavra de Deus. Se você não crê, a palavra de Deus é categórica em dizer: se creres, verás a glória. Mas quando não se crê, não se consegue. O problema todo aqui é gerado por incredulidade daqueles que não poderiam e nem deveriam ser incrédulos, a começar dos discípulos que não conseguiram. E combinando e terminando junto com todos os outros escribas e o pai que era escriba daquele menino que estava contorcendo-se ao chão, possuído pelo diabo. Aí ele vai relatando o que acontece e Jesus lhe disse: se tu podes crer ao que crê, tudo é possível. Ele está dizendo: você pode crer nisso? Que há possibilidade, e grande possibilidade, de você como sacerdote mudar a situação do seu filho, mudar a situação do seu pai, mudar a situação da sua mãe, mudar a situação do seu esposo, mudar a situação da sua esposa, mudar a situação do seu filho, mudar a situação da sua filha, da sua sogra, da sua nora. Você pode mudar. E a mudança depende de crer. E logo o pai do moço disse, clamando e com lágrimas: Senhor, eu creio! Amados de Jesus Cristo, o crer não pode ser da boca para fora. O que o pai respondeu? Senhor, eu creio! E em seguida? O que vem? Ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio, mas como eu creio, da maneira como eu creio, a fé que eu tenho é insuficiente. Eu preciso da tua misericórdia. É uma declaração pública de um escriba. E a incredulidade gerou todos esses transtornos na vida daquele menino. E agora na vida daquele rapaz. E agora na vida daquela família. E agora na comunidade dos escribas. Agora ele está publicamente dizendo aos seus amigos, aos seus pares, de que ele crê mais ou menos, de que a sua fé não é suficiente para, mas que ele precisa de ajuda. Se a sua fé não estiver dentro dos conformes, fala com Jesus. Me ajuda na minha incredulidade. Eu não quero continuar assim, como as ondas do mar, né? Ora eu creio, ora eu duvido. Ora eu creio, ora eu desconfio. A fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e a prova das coisas que se esperam. Então, ele com lágrimas, ele proclama a sua deficiência espiritual. O amados de Jesus Cristo, nós somos deficientes espirituais no que tange a fé. E em consequência, quem permanece fortalecido é o diabo.
Então, para que as astutas ciladas do maligno e as ações do maligno não domine a nossa vida e mude a nossa história, é preciso a gente ter fé. Você pode dizer para mim que você tem fé, como ele podia dizer para os amigos escribas dele que ele tinha fé. Podia se comportar publicamente como alguém que tinha fé. Mas agora ele está diante de Jesus Cristo, que disse para ele: se você crê, você pode todas as coisas. Você crê? Eu creio! Mas ele sabe com quem ele está falando. Ele está falando com aquele que conhece os corações. E eu acho que quando ele fala eu creio, Jesus dá uma olhada para ele assim, e ele diz: esses olhos são aqueles olhos que olharam Pedro sentado ali depois que o galo cantou 3 vezes. Os olhos de Jesus Cristo. Olho no olho. Aí não tem jeito de dar uma de que crê. O problema é meu. Tudo que tem acontecido é porque eu não crio o suficiente. É porque eu não dependi o suficiente. É porque eu não orei o suficiente. É porque eu não estudei o suficiente. As coisas do inimigo, elas não são fáceis. Elas têm retaliações, elas têm tantas coisas, porque o inimigo é organizado. Você mexe com um, você mexe com uma legião. É um sistema organizado, então você tem que estar revestido. Alex, põe aí para mim Efésios 6, 10 em diante. Efésios capítulo 6, de 10 em diante. Fortalecei-vos no Senhor. Esse fortalecimento veio por intermédio da leitura bíblica e da oração. E na força do seu poder. Revesti-vos com toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, revestimos toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. Olha a fé, a importância da fé. Uma fé real, autêntica, forte, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho. O amado de Jesus Cristo, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível vencermos o maligno.
porque Ele é bem ardiloso. Eu vou encerrar o culto desta noite cantando um louvor que, ao ler este texto, Jesus, inclinando-se e estendendo a mão para o moço, o ergueu. É muito bom nós termos em nossa mente que, mesmo com a nossa incredulidade, Ele está sempre de mãos estendidas para a gente. Quando Jesus estendeu a sua mão de Matos Nascimento. Está no jeito aí, Alex? A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre e perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Ergue a sua mão, irmão. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, você tem incredulidade? Estenda a tua mão. Peça ao Senhor que te dê fé, que te levante e que mude a sua história e a história da sua vida e a história da sua família.
Não deixe o diabo destruir a sua casa. Vem para Jesus. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor que as suas mãos não são mãos encolhidas. Independente da nossa fé, são mãos estendidas, prontas para socorrer, prontas para expulsar o maligno e levantar-nos para o teu louvor, para a tua glória. Eu te agradeço por esta noite, por este culto, que o Senhor estendeu a sua mão para nós. No nome de Jesus, amém. Tenham todos uma boa noite e que Deus os abençoe.